Boa tarde a todos, servidores, servidoras, pensionistas, os aposentados. Vamos tentar. Com muita satisfação que a gente vem novamente aqui à Assembleia para poder passar as informações dos processos que estão sob os nossos cuidados. E aí eu vou seguir aqui um roteiro, né? Vamos falar primeiro dos 28%, depois tratamos dos 47% e por último dos 3,17%. Aí eu queria pedir aqui a mesa e a Assembleia para que aí deixasse a gente concluir a nossa fala sobre todos os processos e aí depois, se for o caso, a gente abre para as perguntas, né? Para não interromper aqui, ok? Bom, então, relativamente aos 28%, lembrando que só está sob os meus cuidados o primeiro grupo do processo. E aí, depois que nós recebemos os cheques administrativos daqueles valores que estavam depositados, nós conseguimos entregar de 2.050 cheques que foram emitidos, nós conseguimos entregar 1.960 cheques, ou seja, 1.960 servidores ou servidoras ou pensionistas beneficiados com a decisão. O restante dos cheques foram devolvidos à Caixa Econômica e daqueles que haviam falecido e que os herdeiros procuraram o escritório, já foi providenciado o pedido de habilitação nos autos para que sejam expedidos novos alvarás e novos cheques para que esse pessoal possa vir a receber o valor que tem direito. Nesse ponto eu gostaria só de destacar que todo pedido de habilitação precisa que a universidade seja ouvida. E ao se manifestar sobre esses nossos pedidos, a universidade solicitou o sobrestamento desses pedidos de habilitação, tendo em vista que ela entrou com um agravo contra a decisão que havia determinado a liberação dos depósitos. Então esse pedido da universidade ainda está para ser apreciado. Nós estamos trabalhando para que o juiz não acolha, para que o juiz homologue as habilitações e que a gente possa, no tempo mais rápido que for possível, já expedir esses novos cheques. Então a Procuradoria devolveu o processo agora no dia 8 de agosto e de lá para cá nós estamos tentando obter essa decisão, para que a parte das habilitações possa ter continuidade. Ainda sobre os 28%, vamos lembrar aqui um outro processo, também relativo a esse primeiro grupo, que trata da cobrança dos valores referentes a 1993 a 1996, que não foram contemplados no primeiro precatório que foi expedido. Então esse processo, desde 2010, que ele vem petequeando, digamos assim, né, como se fosse uma peteca, ora vem para a universidade, ora para a procuradoria, ora para a justiça, ora lá para o escritório, e discutindo os valores que são devidos. Até que o último despacho do juiz do mês de junho, do início do mês de junho, concedeu um prazo de 120 dias para que a universidade apresentasse documentos que a contadoria do foro solicitou e que também se manifestasse sobre as últimas informações dessa mesma contadoria. Então, até o mês de outubro, início do mês de outubro, o processo está à disposição da universidade para que ela possa apresentar esses novos elementos. Como a diferença já está ficando bem próximo, né, o valor já está ficando bem próximo do valor da execução, nós imaginamos que na próxima manifestação que a gente vier a fazer, talvez já seja possível concordar com os valores que sejam apresentados. Isso importaria, na maioria de vocês, que o pagamento pudesse ser feito através de uma RPV, que é uma requisição de pagamento, né, de pequenos valores, ou seja, de valores até 60 salários, e aí isso normalmente é feito num prazo de 60 a 90 dias. Então, temos perspectivas de que talvez entre outubro e novembro nós já possamos ter uma decisão favorável nesse processo. Lembrando que é uma perspectiva, eu não estou dizendo que a decisão sai de outubro para novembro.
Estou dizendo que dentro desse prazo nós devemos possivelmente ter essa decisão. Ainda sobre os 28%, tem a questão da correção monetária, né, daqueles valores que foram pagos administrativamente entre 2006, 2007 e 2008, foram pagos sem correção e que nós, por deliberação da Assembleia, entraríamos com as ações. Bom, nesse ponto tem duas informações relevantes. A primeira, ficou acertado que nós ingressaríamos com grupos de 5 servidores e nós começamos a ingressar com as ações. Quando já tínhamos ingressado com mais de 100, começaram a sair decisões dos juízes limitando, alguns juízes limitando a 3 autores e 2 juízes limitaram a só 1, ou seja, quer que as ações sejam individuais. Então nós suspendemos o ajuizamento das ações em grupos de 5, tivemos que refazer todas as petições iniciais, toda a organização da digitalização dos documentos e começamos a ajuizar individualmente. E das ações que já haviam sido ajuizadas, nós estamos excluindo, né, em atenção ao que o juiz determinou, excluindo os 2 ou excluindo os outros 4 autores. Isso fez com que demorasse um pouco mais a finalização desse processo de ajuizamento, que estava previsto para a gente terminar no final do mês passado, e agora provavelmente a gente só vai conseguir concluir as 2.000 ações no início, em meados do próximo mês, lá pelo dia 15 de setembro. Mas nesse tempo nós fomos surpreendidos, não pelo vento, né, mas por um pagamento feito pela universidade relativo a esse requerimento, em onde parte dos servidores que estão neles receberam já os valores administrativamente. Então isso já foi pago no mês de julho. Não se sabe explicar de fato qual foi o motivo, qual foi a razão, mas fato é que aproximadamente 100 e poucos servidores que estavam nesse processo já foram beneficiados com a correção monetária. E aí o nosso trabalho continua em relação aos 1.800 restantes. Passando agora para o processo dos 47%, que eu penso que é um dos processos que também tem muita gente interessada. Nós fizemos aqueles primeiros pedidos, conforme informamos nas outras assembleias, onde nós pedimos ao juiz que não devolvesse o dinheiro para a União, já que havia uma questão ainda que necessitava ser discutida, havia uma questão que possibilita, pelo menos em tese, que esse dinheiro, ao invés de voltar para a União, que ele vá para vocês, para os servidores. O juiz acolheu, oficiou ao Tribunal da 5ª Região em Recife, determinando que o dinheiro continuasse depositado. Daí, ele concedeu um prazo para que a gente apresentasse a documentação de todos os servidores que nós estávamos representando. E aí vocês lembram daquele trabalho que foi feito lá no escritório, onde nós recebemos toda a documentação. Depois disso, nós organizamos tudo aquilo e juntamos toda a documentação de vocês, juntamente com a documentação dos herdeiros, daqueles servidores que lamentavelmente tenham falecido no curso do processo. E isso gerou nada mais, nada menos que 40 volumes de processo. Então, um processo que tinha um volume, agora ele está no 43º volume. É uma pilha, é praticamente uma estante só para ele. Então, depois de juntar todos esses documentos, nós pensávamos, o processo já iria para o juiz e nós estávamos calculando que agora no mês de agosto nós teríamos a primeira decisão. Mas aí entendeu o juiz, e aí nesse ponto eu acho que até com uma certa razão, de que deveria ouvir a universidade antes de apreciar, especialmente em relação aos pedidos de habilitação, que aí no caso dele deferir o nosso pedido e liberar o dinheiro, os herdeiros já estarão habilitados e já poderão vir a receber o que está lá depositado.
E aí isso a gente vai perder um pouco mais de tempo nessa etapa e provavelmente nós só devemos ter essa primeira decisão no final do mês de setembro, início de outubro, que é quando o processo deve retornar à Justiça. Passando agora para o processo dos 3,17, e aí eu vou novamente destacar que desses três processos, 28%, 47%, 3,17%, só estão sob os meus cuidados o primeiro grupo. Os demais processos, o Dr. Rogério passará as informações. Dos 3,17, depois de aproximadamente quase um ano da decisão que determinou a implantação, finalmente a universidade cumpriu. Errado, mas cumpriu. E aí eu digo por que errado, né? Errado, primeiro, porque ela implantou com valores de 1995, como nós detalhamos na última Assembleia, que houve uma divergência, a Procuradoria dizia uma data, a universidade entendia que era outra, até que quando mandou para o Ministério do Planejamento, houve uma determinação de que o valor seria de 1995 e de lá para cá corrigido somente com as revisões gerais. Então nós também explicamos na última Assembleia que, embora a gente não concorde com isso, iríamos deixar a universidade implantar para cumprir logo essa primeira etapa burocrática da implantação e depois disso iríamos discutir. Essa etapa foi cumprida agora no último mês de julho, né? Então esse mês de agosto o pessoal recebeu já com a implantação, né, valores bem módicos, né? Eu acho que a partir de R$8, R$9, eu acho que o valor maior, algo em torno de 60 e poucos reais, que representa, no nosso entender, menos de 1/3 do que a pessoa deveria ter implantado. E, para nossa surpresa, e aí a implantação se reveste de um equívoco ainda maior no tocante ao número de beneficiados. A informação que nós temos é que apenas 1.198 servidores foram beneficiados pela implantação, quando nos autos o sindicato representava aproximadamente 4.000 servidores. Então, juntamente com a diretoria do sindicato, nós já requeremos da universidade um documento oficial dizendo quais foram as pessoas beneficiadas, qual o quantitativo desses beneficiados. Já temos cópia da relação que há nos autos, onde certamente vai ser notória a divergência entre as duas relações, ou seja, numa você tem 1.200 pessoas e na outra você tem quase 4.000. E assim que a universidade fornecer esse documento, nós vamos batalhar para que seja implantado também para o restante dos servidores que são interessados nesse processo. Provavelmente nós devemos ter esse documento, se não até amanhã, no início da próxima semana, por uma questão operacional da Progep, de fechamento de folha, indisponibilidade de gerar o relatório. Feito isso, ou seja, assim que a gente conseguir implantar de fato, mesmo com valores de 95, o valor para todos os interessados, é que nós vamos poder discutir o valor. Porque se a gente nesse momento tumultuar a discussão, primeiro pedindo que se implante para todo mundo, e depois dizendo que os que implantou no valor errado, e tudo, a gente acaba colocando muita coisa, e assim pode a gente não conseguir o que a gente quer. Então a gente vai, como temos feito em todos os processos, passo a passo. E aí o próximo passo a ser dado é tentar obrigar a universidade a implantar para os 4.000 beneficiados. Feito isso, é que nós vamos discutir agora. Bom, o valor se implantou em 95, mas o valor não é esse. O valor é o valor de 2012, que é quando foi feita a decisão, quando se proferiu a decisão mandando implantar. E aí, obviamente, nós vamos necessitar de uma outra decisão que venha a dizer, é 2012, é 95, é 2002, que é outra hipótese, ou não é nenhum desses três, e o juiz vai fixar uma outra data. E a gente vai discutir aí em termos de valores, mas já com o valor implantado, ainda que um valor bem menor do que o devido. Em linhas gerais, essas são as informações dos processos.
Eu gostaria só de deixar anotado mais uma vez, em relação aos 28%, a gente tem dito isso sempre, porque muitas pessoas ligam para o escritório, passam e-mail, como se a questão dos 28 já estivesse definitivamente resolvida. E a gente tem deixado sempre claro que não é bem assim, que ainda existe aquela ação que a universidade propôs em 2010, onde ela pede a supressão total da rubrica, alegando que ela já foi absolvida pelas reestruturações da carreira e que essa decisão, no momento, está suspensa. Ainda há um recurso a ser julgado pelo Tribunal da Quinta Região, onde nós brigamos no sentido de que não houve a absolução, que essa parcela deve continuar a ser paga, que o título judicial garante isso, e a universidade certamente defende o contrário. Então, para quem tem 28% implantado em folha, deixar bem claro que a situação ainda não é definitiva. Ainda há um recurso que pode vir a alterar a decisão, que pode vir a alterar a situação dos 28. Então, essas seriam as informações que eu teria para passar para vocês. Fico agora à disposição da Assembleia para os questionamentos e agradecer o convite da diretoria de poder estar aqui mais uma vez dando essas informações diretamente aos interessados. Até uma pergunta aqui, se tem algum prazo para a questão da habilitação do pessoal do cheque. É o que eu expliquei. Nós entramos com um pedido, o juiz mandou ouvir a universidade e a universidade requereu que esses pedidos ficassem sobrestados, ou seja, não fossem apreciados por hora, porque ela tem um recurso onde ela pede para que não seja feito o levantamento. Então eu penso que esse pedido da universidade não será acolhido, porque o levantamento já foi feito. Esse é do cheque, exatamente. Então, do pessoal dos servidores que lamentavelmente tenham falecidos, a situação é essa e nós devemos em breve ter uma decisão quanto à habilitação. Aí só aproveitando, teve uma pessoa que logo que eu cheguei me perguntou, ela disse que não entregou a documentação dos 47%. Ela é herdeira e perguntou se poderia entregar. E aí a orientação que nós estamos dando, assim, como vocês devem ter notado, pelo que eu expliquei, todo pedido de habilitação, ele demanda que o processo venha para a universidade, que a universidade diga se concorda, se não concorda, volta para o juiz homologa, não homologa, pode haver recurso e tudo. Então, como nós já fizemos, para quem atendeu aquele prazo que foi estabelecido na Assembleia e entregou a documentação, já foi feito o pedido de habilitação, para quem não pôde comparecer, o que a gente está pedindo é que aguarde um pouco. Então, assim, provavelmente, depois que tivermos a primeira decisão, nós vamos poder abrir um novo prazo para receber documentação de quem não entregou ainda. Porque se a gente ficar recebendo essa documentação agora, certamente a gente vai ter todo dia 1 ou 2 pessoas lá no escritório e a gente não vai poder dar entrada nisso, porque toda vez que eu der entrada num pedido de habilitação, o processo que está no ponto para ser apreciado pelo juiz sai daquela situação e vem para a universidade dizer se concorda ou não com aquilo. Então nós vamos passar meses ou anos discutindo só habilitação. Isso não é interessante, porque nós já temos lá talvez 70% ou 80% dos beneficiados já representados nos autos. E a gente tem que trabalhar, eu sempre digo isso, em prol do que é melhor para a maioria que está dentro do processo. Então, assim, se 70% a 80% do pessoal atendeu aquele prazo que foi estabelecido em assembleia, levou a documentação, já está lá nos autos, então vamos trabalhar nesse momento para que a gente possa ter a decisão. O pessoal que eventualmente não tenha levado, depois a gente vai abrir um prazo, claro, comunicar ao sindicato, divulgar isso na internet, por carta, como seja, para que a gente possa também regularizar a situação desses outros interessados, ok?